Olá, meus amigos do YouTube. Novamente, estamos aqui com mais um Barion, isto é Jazz, que comunica a cultura autêntica do jazz em todos os tempos. Neste episódio, nós vamos dar continuidade aos anos 50, porém, exemplificando e abordando cada uma das fragmentações do jazz nos anos 50. Como nós dissemos, né? Nos anos 50 nós tivemos o cool jazz, o West Coast, hard bop, o rock and roll aparecendo, o rhythm and blues, enfim. Hoje nós vamos então abordar o cool jazz e o West Coast neste episódio, para dizer o seguinte, e o porquê do cool jazz e o West Coast simultaneamente. Porque ambos tinham os músicos eram mais ou menos os mesmos, a mesma linguagem, o mesmo modo de apresentação, similar, não exatamente igual, similar, né? E ambos praticamente surgiram simultaneamente. Quando o cool jazz com Nova York, com Miles Davis, foi o West Coast, estava caminhando o West Coast com Jerry Mulligan, com Lee Konitz e assim por diante. O Stan Getz, Art Pepper, enfim, todos eles estavam lá e, simultaneamente, nos anos 50, eles apareceram. Qual a diferença? Vocês vão notar durante o vídeo. Quando terminou os anos 50, final dos anos 50, né, o bebop dominou os anos 40, nota-se. Quando terminaram os anos 40, década de 1940, bem no fim, os músicos do mundo inteiro, Nova York, dos Estados Unidos e do mundo todo, já tinham, até numa linguagem figurada, tinham gastado os sulcos dos discos. Naquela época, o sulco dos discos era de 78 rotações, e era feito em carnaúba, e a agulha comia o sulco. E aí, no final, era mais chiado do que música, né? Só depois com o vinil, antes do vinil, uma outra liga inquebrável também, mas isso já nos anos 50, 52, 53. Os discos dos anos 40, de 78 rotações, gastavam. Então, os músicos, para ouvir Parker, porque o Parker era considerado o messias do jazz moderno. E eles tinham ouvido Parker e tal. O que aconteceu? Alguns músicos, né, todos queriam tocar como ele, né? Mas alguns deles, e nesses alguns deles estava o Miles Davis. A linguagem do Miles Davis, naquelas gravações, porque o Miles Davis gravou muito com Parker, nós já falamos isso aqui. O Parker sempre teve um sideman. Nós falamos do Red Rodney, que era o chamado de Albino, e o Miles Davis gravou muito com Parker. Nas gravações, nota-se que quando entra o Miles Davis para improvisar, aquele ímpeto do bebop cai. Miles Davis, inteligente, conhecedor da sua linguagem, ele viu que aquilo não era para ele. Então, nós vamos dizer que ele resolveu ir para outro caminho. Com isso, ele
foi procurar outros músicos que se identificassem com ele. Aí, então, é que o West Coast começou a se mesclar com o cool jazz. Em 1948, o Miles Davis ele montou um noneto, imagina, né? Coisa totalmente estranha ao bebop, né? Um noneto com os arranjos, né? Todos escritos, muito bem escritos, porque ele conheceu um jovem arranjador, músico saído da escola, recém-graduado, que chamava-se Gil Evans. Esse depois acompanhou o Miles Davis durante a vida, né? Ele montou esse noneto porque dizia-se que os arranjos todos muito bem escritos e detalhados, né, se diferenciavam da era Parker. Por quê? Dizem, né, tá na história, que o Parker não era muito de escrever os arranjos. Ele, durante as gravações, ele fazia uma anotação em pedaços de papel e dava para cada um, falava, você toca assim, eu toco assim, e nós vamos fazer. Esse era o Parker, né? Ele era um gênio, não adianta. Gênio pensa que todo mundo é como ele, e não era bem assim, né? Às vezes dava umas derrapadas. Eu tenho, só ilustrando, eu tenho discos de vinil com todos os takes rejeitados das gravações do Parque. Tem música que eles rejeitaram 12 takes. Começava a tocar e tal, aí um lá errava, ele falava, hold, para, a música parava e recomeçava 12 vezes, eu diria, é verdade isso aí, né? Então, o Parker fazia um pedaço de papel. O Gil Evans e o Miles Davis falaram, vamos organizar esta bagunça aqui, né? Então, eles passaram a fazer os arranjos muito bem detalhados, muito bem escritos. Por isso é que o noneto, para fazer no papelzinho do Parker, noneto não ia dar nunca, né? E eles começaram, então, com as músicas que eram as melodias standard, eles estavam abandonando. Eu já disse isso, passaram a ter temas de improvisação. Eles escreviam um tema e saíam para improvisar. O Parker, ao final, o Parker também já estava fazendo isso, mas não chegou, porque as drogas acabaram com ele antes do tempo. Mas essa execução do noneto, mais sutil, menos explosiva que o bebop, e o tempo, o andamento, o tempo não tão rápido, e não tão, como eles chamavam, com essências do blues, bluesy, eles passaram a ter, a música parecia que flutuava nas nuvens, por isso que é cool, né? Flutuava. E ele colocou na gravação, nesse noneto, instrumentos que até então não eram utilizados. No bebop, ele colocou tuba. Tuba era de Nova Orleans. Ele colocou ali. Ele colocou French horn, que é a trompa. Ele colocou ali. Não era utilizado. E os arranjos muito bem construídos, com aquele colorido muito bem delineado, as coisas muito bem feitas. Era mais cerebral do que sentimental, mas era uma coisa maravilhosa, né? E com muita sutileza, né? Ele montou esse noneto em 1948 e fez lá eles chamam de gigs,
né? Umas apresentaçõezinhas e tal, e parou por aí. Porém, em 1949, ele entrou para o estúdio, a Capitol, um selo muito famoso, decidiu então a gravar o noneto do Miles Davis com o Cool Jazz. Só que essas gravações demoraram 1 ano e meio. Entravam no estúdio, gravavam lá algumas músicas, depois de algum tempo, porque na realidade eles precisavam sobreviver, eles tinham que tocar. E aí, então, por isso que também teve as formações desse noneto variaram muito, né? Alguns músicos repetiram na formação, porém outros não. Músicos foram substituídos. Nós vamos dar o nome de todos aqui. E aí, então, as gravações começaram em 1949, entre 49 e 50, mas um detalhe mais estranho ainda, porque o ambiente, o público, ainda não era muito do cool jazz. Essas gravações foram lançadas de maneira incrível. Foram gravadas em 1949 e 50, 1 ano e meio gravando. Só foram lançadas em 1957. 7 anos depois. Aquele famoso Birth of the Cool. Aquele disco, Birth of the Cool. E logo em seguida, o Kind of Blue, que também é um outro disco histórico da história do jazz e do Miles Davis, né? Então, Birth of the Cool, lançado em 57, uma gravação que ficou lá na Capitol desde 50, 49, 50. Qual a diferença do bebop? Em improvisação, não muita, só que como se apresentar o tema e como se improvisar. Então, era nós dissemos, menos agressivo, entre aspas, né? Coisa mais lenta, falamos, aquele som aveludado do Miles Davis, e dos outros tantos, o Lee Konitz, o Stan Getz, parece que se ele tocar ao lado de uma criança, a criança não acorda. Então, a sutileza do toque do Stan Getz. Enfim, Paul Desmond, que depois se juntou com Dave Brubeck no famoso quinteto do Dave Brubeck, né, que virou o mundo, 30 anos ficaram juntos. Daqueles discos antológicos do Dave Brubeck com Paul Desmond, aquele timbre do sax alto do Paul Desmond, enfim, isso tudo com o cool jazz e o West Coast. É a mesma coisa. A mesma coisa. Com os arranjos do Gil Evans, que ele incorporou, como já vinha sendo feito no bebop, né? Porém ele incorporou um pouco mais da música erudita. Aí, antes estava com o Stravinsky, com Tchaikovsky, Stravinsky e tal, aí aqui passaram a Debussy. Debussy é exatamente, a linguagem do Debussy é como um cool jazz, é um erudito cool, bem sutil, bem suave. É por isso que o Gil Evans começou a usar esses elementos da música erudita. O que Gil Evans fazia, já quando ele era arranjador
da orquestra de um famoso bandleader já dos anos 50, a orquestra do Claude Thornhill. Esse ele já arranjava para o Claude Thornhill, que a peça eram similares ao do cool jazz, né? E o Woody Herman também estava indo por esse caminho, Stan Getz também, o caminho da erudização do jazz, né? E o modalismo, falamos aqui no anterior, do modalismo, o Miles Davis adotou totalmente, e Gil Evans, e o modalismo. Então, o Gerry Mulligan e o Lee Konitz, que fizeram parte desse noneto, tocavam com Claude Thornhill. Tocavam lá, por isso é que o Gil Evans levou, junto com Miles Davis, para montar esse noneto. Todos eles, todos, se inspiraram, nós falamos no vídeo anterior, no Lennie Tristano. Já lá na orquestra do Claude Thornhill, o Lennie Tristano estava dando as cartas todas ali, né? Todos se inspiraram no Lennie Tristano. O Lennie Tristano era de Chicago. Por incrível que pareça, Chicago é uma cidade com rhythm and blues efervescente e tal, porém ele foi lá para Los Angeles e Nova York, e ele então começou a mostrar o trabalho dele. Aí é que o cool jazz está explícito na forma de execução do piano, aquele piano do improvisos sutis. Bill Evans, exatamente isso, né? Mas todos eles a partir de Lennie Tristano. Esse foi muito importante. O Konitz, por Lennie Tristano. O Gerry Mulligan voltou a ouvir, lá, por isso que eu sempre digo, você quer entender o jazz, tocar jazz, ouça o que os seus ídolos ouviram. Mulligan foi ouvir Lester Young, lá dos anos 30, 40, e anos 50 também, mas o Lester Young, que o modo de execução do Lester Young, já nos anos 30, já pronunciava o cool jazz. Então, o cool ficou linguagem do bebop do Parker com a execução do Lester Young e do Lennie Tristano, e ampliando também o modalismo e tudo. Tivemos outros músicos, já falando aqui, Brew Moore, também do cool jazz, Art Pepper, cool jazz, West Coast, simultaneamente, Warren Marsh, também, Paul Desmond, esse dispensa apresentações, né? E o Stan Getz era mais, o volume era, não era o som era um murmúrio das notas. O Paul Desmond, aquele aveludado, né? E o Getz, por isso que chama um murmúrio, né? Bom, isso a parte do sopro. Mas e a parte da cozinha? Então, a parte da cozinha também mudou. Também houve alteração. Os bateristas e os contrabaixistas passaram a acompanhar aquela bateria do bebop que o Kenny Clarke
colocou, e fazendo contrapontos e respostas com os músicos, e o bumbo fazendo frases, ele chamava de... O bumbo era como uma bomba e tal. Aquilo, no cool jazz e no West Coast, sumiu. Passou só frases sutis de bumbo e caixa, mas muito sutis. Foi mais acompanhamento. E o contrabaixo, a mesma coisa. Chama-se o walking bass, aquele que vai marcando. E a bateria também, só ser um acompanhante. Aquela bateria do Max Roach e do Kenny Clarke, no cool jazz e no West Coast, ficou modificada. Um jazz cerebral. Aliás, tem umas pessoas mais puristas. Eu não sou purista, eu sou um amante do jazz, eu procuro entender. Pode não ser do meu total agrado, mas eu procuro entender. Mas tem os puristas que são radicais, não aceitam que o jazz cerebral, para eles, acabou com o jazz sentimental. Até alguns falam que quando o jazz passou a ser executado com o cérebro, e quase outra vez, né, Janete? Passou a ser executado com o cérebro e não com o coração, acabou o jazz. Assim, os puristas. Eu não. Pelo amor de Deus. O Miles Davis, com o cool jazz, e o Tristano, com os acordes dele, os acordes dissonantes, e ele foi ele lançou lá no começo dos anos 50, 51, 52, o embrião do free jazz. Nós falamos isso no vídeo anterior. A música, sempre tendo os elementos sociopolíticos e sociais, aqui também. O que era analogicamente, né? A analogia, o bebop era a bomba atômica. E o cool jazz e o West Coast era a Guerra Fria entre comunismo, entre União Soviética e Estados Unidos. Começou a Guerra Fria nos anos 50, exatamente, é a Guerra Fria. Então, é a bomba atômica e a Guerra Fria. São denominações, né, figurativas, né? Outros músicos do West Coast, que ouvindo parece cool jazz. O Chet Baker, trompetista, excelente trompetista, se juntou ao Jerry Mulligan, que havia, né, participado desse noneto em todas as gravações, né? Se juntou ao Jerry Mulligan e saíram pelo mundo tocando. Foi um quinteto fantástico, né? Era uma música estilo, vamos dizer, moderna, barroca, né? Uma música barroca. O cool jazz, por isso que ele chama-se cool, bem sutil, bem suave e tal. A música barroca, Debussy, assim por diante, né? E o John Lewis, que nós falamos do Modern Jazz Quartet. Eu falei Modern Tropical Quintet porque nós tivemos no Brasil Modern Tropical Quintet com a Sarah Cretchen, cantora. É a mãe do Cuca Teixeira. Tá? Para aqueles que estiverem assistindo aí, Sarah Cretchen, excelente cantora,
mãe do Cuca Teixeira e do Wilsinho Teixeira, saxofonista, mora na Holanda hoje. São os detalhes que nós estamos falando, né, Joaninha? Então, o Modern Jazz Quartet com o John Lewis, pianista, Mel Jackson, ali que foi uma união perfeita. Por quê? O blues do Mel Jackson, o sentido do blues, do vibrafone, do Mel Jackson, fantástico, com o John Lewis, pianista, que é as fugas de Bach e mais cool, deu um elemento, formou uma unidade junto com a bateria e o contrabaixo, né? Uma unidade fantástica. Modern Jazz Quartet é fantástico, né? O trompetista Short Rogers, também do West Coast, todos eles no modo do Parker tocar, no fraseado, porém no sentido do cool jazz. Fraseado sempre foi o mesmo. Lá no West Coast, nós tivemos Hampton Hughes, nós tivemos Dexter Gordon, que anteciparam o hard bop, que nós vamos abordar no próximo vídeo. Teve um músico muito importante dos anos 50, que era um arranjador, era produtor musical, enfim, era fantástico. E foi o arranjador do Birth of the Cool, das primeiras gravações do Noneto, que era e foi o produtor daquele disco e fez alguns arranjos. Pete Rugolo, o Rugolo, que é o italiano, né? Então, lá nos Estados Unidos é Pete Rugolo, mas o italiano é Pete Rugolo. Tem que falar, né, Júnior? E ele colocou também a trompa no noneto, né? Os que ficaram sempre no noneto, sempre tocando, foi o Miles Davis, o Jerry Mulligan e um tubista, o Bill Barber. Esses participaram de todas as sessões. Tivemos o Kenny Hegwood, piano, o Kai Winden, trombone, Al Haig, piano, o John Lewis, piano, um substituindo numa sessão um, outra sessão outra, uma música esse, porque às vezes entra para o estúdio e grava uma música, duas no máximo, né? J.J. Johnson, trombone, participou também desse noneto. Joe Schulman, contrabaixista, e o Al McKibben, também contrabaixista. Mike Zurin, o Sandy Silverstein, com a trompa. Nelson Boyd, contrabaixo. O Clayne Clark tocou bateria numa das sessões. Günther Schuller, também na trompa. Uma curiosidade dessas gravações, dessas sessões, é que eles pegaram, presta atenção, é por isso que eu disse, para conhecer jazz, tem que ouvir o que os ídolos ouviram e conhecer as origens. Tem uma música dessa sessão do Birth of the Cool,
né? Quem encontrar, hoje encontra ou em vinil ou até em CD. Vai ter um tema lá que é o Moon Dreams. Esse tema, essa música, melodia, Moon Dreams, é composição de um pianista chamado Chummy McGregor, que tocou com Glenn Miller, lá nos anos 30. Imagina, uma composição dele, veja como era avançada já nos anos 30, porque eles pegaram e fizeram um arranjo de Moon Dreams. Bom, isso, Chummy McGregor tocou com Glenn Miller. Isso é muito comum. Bill Evans foi lá, já dissemos aqui, quando abordarmos Bill Evans, ele foi lá nos Vaudeville, California, Here I Come, e fez o arranjo dele. Porque a música, ela é rica. Música boa, né? Claro. Ela é rica. Só precisa ser lapidada ou diferentes apresentações. No Brasil, eu não vi. Eu vi um pianista conhecido, nós frequentávamos a mesma casa de jazz, e ele era de uma cidade lá perto de São Paulo, que era Campinas, e ele fez um arranjo, né, dele, nova linguagem, por umas músicas do Noel Rosa. Imagina, Noel Rosa, lá dos anos 30. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. Tá. E aí vai Noel Rosa, né? Coisa maravilhosa. E ele fez. Aqui não se faz. Nos Estados Unidos se faz. Parker fez, todos fizeram. E aqui no Cool Jazz, Miles Davis, aí, pegaram a música do Chummy e foram para lá. Só uma ilustração para nós encerrarmos o episódio de hoje. Quando a diferença do bebop, início do bebop, para o final do bebop, e dali, nós estamos falando que ali era o funky, falamos no vídeo anterior. O que é isso? É o gingado do negro. O jazz foi acelerando o tempo, o andamento, e o negro começou, então, a falar, não, a ginga do negro, o andar gingado, o hip, os quadris se movimentando, daí surgiu o hip-hop, a dança dos negros, o hip-hop, então, que é os quadris se movimentando, tá? Saiu dali o funk, comecinho dos anos 50. Vamos chegar lá. Quando nós chegarmos no fusion, vamos chegar ao funk. Eu espero que o vídeo de hoje tenha esboçado, colocado, dado um pouquinho de elementos para pesquisa, né? Porque aqui nesses 30 minutinhos não podemos colocar tudo, mas vocês pesquisem. Todos esses nomes, saiam pesquisando. A internet está aí, prolífera em elementos de estudo. Então, saiam, pesquisem e nós voltaremos no próximo vídeo abordando o hard bop com mais um Isto é Jazz, que comunica a cultura autêntica do jazz em todos os tempos. Até lá, se Deus quiser.